Mabustaman pubunu butsabu, Deus sunabu, no cuibuno cubaqui. Amém? Mabustaman, bom dia. Um puibuno butsabu, irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos. Amém? Eu sou grato a Deus por essa igreja, por essa família. Né? Eu creio que tem pessoas que já nos conhecem, porque a cada 2 anos nós viemos para São Paulo para o Congresso Internacional de Missões e nós temos o prazer e a oportunidade de sempre estar compartilhando a palavra do Senhor aqui neste lugar. Eu sou o missionário José, juntamente com a minha esposa, a missionária Ana Paula, os nossos filhos que ficou aí na posse, o Nicolas e o Atos. Nós estamos no estado do Acre anunciando a palavra de Deus entre o povo caxinauá. E tem sido um prazer, fazer isso. Eu sou acreano, tem uma lei, para você não sabe, tem uma lei que diz que o Acre existe, viu, e faz parte do Brasil. Eu também fiquei sabendo essa semana, a lei 4070. Então, quando você pensar no estado do Acre, lembra que tem lá servos de Deus e nós fazemos parte do Brasil, e isso daí é fantástico. Deus, ele une as coisas, Deus faz da maneira dele. Eu queria trazer nesta noite, nesta manhã, uma mensagem que está lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Algo interessante nessa passagem é que ela não fala, sereis minha testemunha primeiro em Mogi Guaçu, depois vocês vão a outros cantos, Mas a igreja aqui entendeu o tanto como. Tanto em Mogi Guaçu, a palavra de Deus é para todos aqui dessa cidade, como também é para todos os povos indígenas da nossa nação. Você talvez não saiba, A Camilinha já passou aqui, nós temos a Marjorie aí, Há mais de 340 povos indígenas no Brasil, mais de 170 línguas faladas, e eles precisam ouvir a palavra, essa mensagem precisa ser anunciada a eles, porque assim como ela mudou a nossa vida, ela pode mudar a vida desses povos, que para muitos tem como Deus uma jiboia, uma árvore, e Deus, ele precisa ser revelado a essas nações. E eu me alegro com a igreja, com a família Madureira, que nos abraçou. Eu creio que em 2015 nós passamos por uma dificuldade familiar, tínhamos acabado de perder o nosso filho, e sentado ali no escritório, como nós estávamos agora com o pastor Samuel, o pastor Astério sentou com a gente, conversou, e ele disse: olha, nós vamos caminhar junto. E até os dias de hoje, essa igreja tem nos abraçado, tem nos ajudado. Nós estamos no campo missionário, porque a igreja ama missões e tem investido na vida de missionários fora também. Amém? Queria pedir para que o irmão colocasse o nosso vídeo e para a igreja conhecer um pouquinho do que está acontecendo ali no estado do Acre. Vai ficar aqui, ali. Esse é um pouco do trabalho que nós estamos fazendo. Hoje nós estamos com uma base lá em Rio Branco, capital do estado do Acre. Nós recebíamos na nossa casa, mas nossa casa ficou pequena. E aí nós alugamos um espaço maior, temos trabalhado aí e já passou Colina, Axaninca, Zoró, e entre outros povos que têm se achegado ali àquela base. A nossa salinha de oração, momento de discipulado, voluntários que nos ajudam na base. Esse é um morador de rua, esse outro também que se achegou na base. Nós trabalhamos com indígena, mas Deus tem
colocado pessoas ali e nós temos tido o prazer de cuidar deles. O seu Francisco, que passou aí, ele vai fazer 6 meses livre das drogas e longe das ruas. Os nossos treinamentos que acontecia na nossa casa agora acontecem na base. Nós tivemos 14 pessoas no treinamento, 14 indígenas que vieram para o treinamento. As viagens para aldeias, ela ainda continua. Fiz a última viagem agora no mês entre julho e agosto para construir uma igreja. O rio estava muito seco. Passamos o filme Jesus na língua do povo Kaxinawá. Essa daí é a nossa igreja na aldeia Novo Recreio. E algo interessante que eu vinha descendo o rio e eu encontrei esse senhor no meio do rio, com a sua família numa canoa, embriagado, e eu estava com um rádiozinho, com a Bíblia na língua do povo Marihá. E aí ele começou a ouvir aquele rádiozinho, ele balançava dizendo que entendeu, e ele não queria me deixar ir. Ele colocou a perna dentro do meu barco e não queria me deixar ir, queria ouvir mais um pouquinho. Essa é a última igreja que nós fomos para construir. A gente ajuda na área da saúde, da educação. Muitas dessas crianças hoje já estão adultas. Nós temos um que está se formando em matemática e está fazendo outro curso de história. Um outro que está encerrando odontologia, creio que esse ano. Nós temos o obreiro de base que está fazendo geografia. E esse é nossa família. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor nesta manhã. Terminemos de testemunhar a respeito daquele Senhor. Ele colocou o pé dentro do meu barco e ele ouvia a palavra e ele balançava concordando com a palavra. E aí eu disse, olha, eu preciso ir. Já estava com 2 dias que eu estava descendo o rio, sozinho, cansado, sem ter uma boa alimentação, dormindo na beira de barranco. E ele segurou o meu barco, ele disse, olha, eu quero ouvir mais um pouco. E aí eu com aquele rádiozinho, a energia solar, eu disse para ele, é do Senhor, estou dando de presente para o Senhor. E aí ele me liberou, ele deixou eu sair, mas a mensagem ele foi semeada na vida daquele colina. Para vocês que não sabem ainda, as leis ao qual nós temos, é proibido, de certa forma, pregar a palavra para os povos indígenas. Não é de qualquer forma que você entra. Hoje nós, dentro das grandes cidades, a facilidade, igreja uma por cima da outra, e muitas vezes nós não damos a atenção à palavra do Senhor. Mas entre os indígenas é proibido se pregar a palavra. Você pode fazer tudo. Quantas e quantas vezes fomos indagados? O que que vocês estão fazendo lá? Vocês podem fazer tudo, mas vocês não podem pregar. E já se fazem 18 anos que a minha esposa saiu da Santo Antônio de Posse, foi para o estado do Acre, e nós estamos anunciando a palavra de Deus entre o povo Kaxinawá. Quem é que faz isso? Só o Senhor para fazer isso. E aquele homem saiu com uma semente. Esse ano expulsaram um casal de missionários que
entrou dentro de uma aldeia dos Colina, foi expulso. Olha, vocês não podem. Foi FUNAI, foi Polícia Federal e tiraram eles. Mas a semente foi lançada. Ele levou um rádiozinho com a Bíblia traduzida na língua do seu povo. E nós temos que orar. A nossa oração tem que ser que essa semente lançada, ela venha gerar frutos e que eles verdadeiramente venham entender. Mas algo interessante é que ele balançava a cabeça e disse: eu estou entendendo. E ele segurou o meu barco e dizia: eu estou entendendo. Eu digo: olha, eu preciso ir, eu tenho que chegar na cidade. Ele disse: não, eu quero ouvir mais um pouco. E aí eu disse para ele: não, você não precisa me segurar, é seu, vou lhe dar de presente. E ele ficou com aquele rádio e eu pude continuar minha viagem até chegar em Mané Urbano para poder ver minha família. Quero passar a palavra para minha esposa, que ela vai estar trazendo uma mensagem ao seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Que saudade de vocês. Creio que boa parte daqui nos conhece, né, irmãos? Vocês já nos acompanham há muito tempo, conhecem o nosso trabalho, já viram aí um pouco do vídeo, daquilo que o Senhor tem feito ali no estado do Acre, e vocês fazem parte. Eu quero já, de início, já agradecer aos irmãos por fazerem parte, por estarem conosco no campo, por nos amarem através das suas orações, através das suas ofertas, e mais do que isso, estando conosco. Isso para nós, como família, como missionários, é muito importante. Tá? Então, aqui o nosso muito obrigado e que Deus seja louvado pelas suas vidas. E nesta manhã, como já mostramos um pouco do nosso trabalho, eu quero falar a respeito do chamado. Quem aqui tem a convicção de que foi chamado por Deus, levanta a sua mão, por favor. Amém. Você pode se colocar em pé por um momento? Para a gente orar. E eu quero ler também um versículo da palavra. Feche os teus olhos. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilharmos as suas grandes obras, aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor tem feito, Pai, no contexto missionário, no contexto indígena, Senhor. Nós te louvamos. Pedimos também a compreensão, o entendimento da Tua palavra. Traga luz, Pai, aos nossos corações, que haja o entendimento, que o Senhor, Pai, venha falar ao nosso coração. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Esteja na direção de tudo aquilo que for falado. E que a sua palavra, Senhor, ao ser lançada aos nossos corações, ela venha produzir vida, salvação, libertação, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Você pode abrir aí a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler o versículo 1 e 3. Podemos acompanhar também no painel. Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Amém? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Podeis assentar, irmãos? O tema da mensagem nesta manhã é: não abandone o seu chamado. Quem aqui se lembra do meu nome? Diga aí, qual é o meu nome? Ana Paula, mas vamos ficar só na Ana. Então nós vamos fazer assim, eu vou dizer o meu nome e você vai dizer o seu, tá bom? Eu vou dizer assim: Ana, não abandone o seu chamado. E você vai dizer o seu. Vamos lá? Então vamos lá. Ana,
não abandone o seu chamado. Mais uma vez, Ana, não abandone o seu chamado. Irmãos, é sobre isso que eu quero falar, a respeito do nosso chamado. Nós sabemos que o nosso chamado, a vocação, ela é um dom recebido de Deus. Quem é que gosta de ganhar presente? Levanta a mão. O presente, quando você ganha, você devolve? Não, ninguém devolve presente, né? É muito bom ganhar presente. E o dom, o chamado, ele é um presente de Deus a nós. Então, a gente não devolve algo que a gente recebe. E o Senhor, a palavra de Deus diz que desde o ventre da nossa mãe, Ele já nos viu. E quando a gente saiu, Ele nos ungiu. Então, cada um de nós, muitos pensam assim, eu não tenho chamado para ir a uma aldeia indígena, para ir para a África, para ir a Cracolândia. Mas a palavra de Deus diz que todos nós somos chamados. E isso está escrito onde? Em João 15:16. Então, aqui está a resposta a cada um de nós, que ainda não temos a convicção desse chamado. O Senhor diz assim em João 15:16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, todos nós somos escolhidos. Aqui há uma clareza, há uma certeza de que o Senhor chamou a cada um de nós. A mim, Ana, a você, José, a você, Luiz. Mas também nós precisamos nos atentar. Há muitos que ainda não têm essa convicção. E há muitos também que na chamada, no caminho, abandonam o seu chamado. Muitas vezes devido às circunstâncias, muitas vezes pela necessidade, muitas vezes pelas lutas e muitas vezes pelo desânimo. Então, o que era abandonar o chamado? É alguém que se encontra desleixado. Eu fui chamado, mas aquele foi naquele tempo, sabe? Quando eu era jovem. Isso já passou. E também alguém que está negligenciando. Ele sabe, ele entende que foi chamado, mas ele diz assim, eu fui chamado, mas agora eu vou fazer outra coisa da minha vida. E também é aquele que realmente deixou ou abandonou o seu chamado. O nosso primeiro chamado é a pertencermos ao Senhor, a sermos dele. Quando nós temos essa convicção de quem nos chamou, que o Senhor nos chamou, nós conseguimos permanecer, nós conseguimos ficar firmes na nossa chamada, em sermos do Senhor. E isso nos ajuda a não retrocedermos. Muitas vezes nós também paramos na nossa chamada, abandonamos por causa de nós mesmos. A gente olha para a gente e a gente se sente incapaz, não é verdade? A gente se sente incapaz, eu não canto igual fulano, não canto igual o irmão, eu não tenho o dom do irmão, eu não sei fazer. Então, muitas vezes, nós também abandonamos o nosso chamado ou não damos resposta a esse chamado porque nós nos sentimos incapazes. E o segundo motivo pode ser também por causa das outras pessoas. A gente olha e começa a comparar. Olha o trabalho da Ana Paula, do Giovanni, olha o trabalho da Camilinha, olha o trabalho dos irmãos que estão lá em Guiné-Bissau, olha o trabalho de fulano, olha a irmã como canta. E a gente começa a fazer comparações. Isso também nos impede, isso também nos para e nos faz também, pode nos fazer também a abandonar o nosso chamado. Aqui nós vamos ver, nos versículos que nós lemos, ele fala também a respeito que nós temos uma grande nuvem de testemunha que olha para nós. Não, o testemunho, o exemplo de irmãos. Você vai ver no capítulo 11 que ele vai falar dos nossos irmãos na fé, os grandes heróis na fé, que foram muitas vezes perseguidos, que andavam pelos desertos, pelos montes, mas suportaram por amor ao Senhor, suportaram e permaneceram na sua fé. E nós vamos ter, então, o exemplo desses nossos irmãos. Aqui o autor ele diz assim, desembaraçando-nos, que nós devemos nos desembaraçar. Do que, missionária? Daquilo que está nos impedindo de dar uma resposta ao nosso chamado. Daquilo que está me entristecendo, daquilo que está me desanimando. Ou seja, cansado. Quem é que está cansado hoje?
escuta. Eu estou cansado, que correria, quanto trabalho. Todos estão cansados. Então, aqui o autor ele diz assim, se desembarace daquilo que está te cansando. Se livre, aquilo que está te segurando, aquilo que está impedindo você de exercer a sua fé, o seu chamado. E ele vai mais além. Se desembarace também, se livre de todo o peso, de toda a sobrecarga, daquilo que está te pesando. E ele também diz mais, se livre também daquilo que está assediando. Sabe, assediando é aquilo que fica ali insistindo, ó. Desanima, pare com isso, você não é chamado. Isso não é para você, deixa para outro, deixa para o jovem, deixa para aqueles que vêm depois de você. Então ele diz assim, fica ali assediando, insistindo, te cercando, te pressionando a desistir do seu chamado. Primeiramente, em ser e pertencer ao Senhor. E segundo, em dar uma resposta, em viver o seu propósito. Porque cada um de nós que estamos aqui, Deus já depositou em nós o propósito ao qual nós estamos aqui. Existe um propósito para cada um de nós que estamos aqui. Então ele diz, se desembarace disso que está te impedindo, se livre disso que está te impedindo de exercer o seu chamado. Se livre disso, tome essa decisão hoje. E a outra coisa que ele diz é, corramos. De qualquer forma, correr é colocar força, empenho, dedicação, força naquilo que nós estamos fazendo. E ele diz, para quê? Com perseverança. Como? Com perseverança. Você tem que perseverar, insistir, não desistir, permanecer firme, não de qualquer forma, sem desanimar, sem parar. Em quê? Na carreira, no seu chamado, aquilo que o Senhor já depositou sobre você, que Ele já gerou sobre a sua vida, está na sua vida. E Ele vai mais além, Ele diz assim, perseverando a carreira que nos está proposta, ou seja, a nossa vocação, o nosso chamado. E Ele diz mais, olhando firmemente. Nós não vamos olhar para aquilo que nós estamos fazendo. Nós não vamos olhar para aquilo que nós estamos construindo. Pela história, para o nosso legado, nós vamos olhar para onde? Nós vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, é Ele que vai nos sustentar na nossa chamada. Porque nós estamos aqui peregrinos. Nós estamos aqui peregrinos. Então, muitos me perguntam assim, Paulinha, você nunca pensou em desistir, em voltar, em fazer outra coisa? E eu digo o seguinte, que quando nós entendemos que a quem nós pertencemos e quem nos chamou, nós já não temos mais vontade. A vontade do Senhor, ela precisa e deve prevalecer nas nossas vidas. É lógico, nós muitas vezes passamos por dificuldades no campo missionário, doenças, perdas, muitas coisas, acidentes, perigos. Mas os nossos olhos, eles estão firmemente naquele que nos chamou. Esse é o convite do Senhor para mim e para você nessa manhã, colocarmos os nossos olhos nele, para que nós possamos permanecer firmes, desembaraçados, livres de tudo aquilo que possa nos impedir de exercer, de responder ao nosso chamado. Amém, irmãos? E eu creio que o Senhor, Ele espera uma resposta dessa igreja para esta cidade. Você não nasceu e não está aqui em Mogi Guaçu por um acaso, porque você está aqui para um propósito. E esta cidade, ela espera uma resposta do povo de Deus. A palavra de Deus diz que quando a luz ela brilha, o que acontece? As trevas elas vão se afastando, se dissipando. Se nós queremos então uma cidade melhor, uma cidade com povo transformado, com famílias transformadas, nós então vamos tirar a nossa luz que está ali apagada ou até mesmo fechada e nós vamos fazer ela resplandecer lá fora. E essa luz então ela vai resplandecer em toda a cidade.
Quando o reino de Deus ele é gerado em mim e você, esse reino, ele é manifesto através da minha vida e da sua vida. E as pessoas veem isso em você e em mim, que você pertence ao Senhor. Quando elas olham para você, para um homem, para uma mulher, ela diz assim: lá vai uma mulher de Deus, lá vai um homem de Deus. E a nossa luz, então, ela vai resplandecendo. E o nosso chamado, ele vai sendo, então, cumprido aqui na terra. E ele diz também: por que nós devemos olhar para o Senhor? Porque Ele suportou a cruz. Ele suportou todas as coisas. Ele cumpriu a sua missão. O Senhor também espera de mim e de você que nós venhamos cumprir a nossa missão, o nosso propósito aqui. Eu fui para o estado do Acre, eu fui no ano de 2007. Já estou com 18 anos lá, trabalhando com o povo indígena. E agora nós estamos com uma base. E esses dias, chegando os moradores de rua, alguém disse assim: missionária, mas a nossa base não tem o perfil de morador de rua. A gente não sabe trabalhar com os moradores de rua. E aí eu fiquei pensando, e o Senhor disse assim: a igreja, ela não tem o perfil. O Senhor disse assim: a salvação, ela é para toda a gente. Ela é para toda a gente. Então, ali nós estamos com uma base, onde nós realizamos treinamentos com os líderes indígenas, mas ali o Senhor vai acrescentar as almas, como vai fazer neste lugar. Sabe o que o Senhor disse para mim, em um momento de intercessão, que há um clamor nas ruas. Você sabia que há um clamor nas ruas? Há um clamor nos lares. E Ele disse que esse clamor vai chegar a cada um de nós. E é onde nós iremos dar resposta. Onde nós iremos dar resposta a todos aqueles que têm clamado que há um Deus, que há um Senhor que muda a história e que veio para nos salvar e que já pagou um alto preço por cada um de nós. E então o autor ali de Hebreus, ele vai e ele continua dizendo: considerai, ali no capítulo 12, versículo 3, ele disse: considerai. O que é que ele está querendo dizer? Pense. Medite, examine, pondere, observe. Então nós temos o testemunho desses irmãos que perseveraram, nós temos o exemplo de muitos irmãos que estão há 20, 30, 40 anos servindo ao Senhor, e nós podemos olhar para o exemplo dos nossos irmãos e considerar aqueles que suportaram também como o nosso Senhor, permaneceram na fé. Obedeceram ao chamado, eles permaneceram firmes, eles foram sustentados pelo Senhor. Assim será também conosco. Assim será também conosco. Ontem nós falávamos com alguns amigos e falando a respeito desse tempo, 18 anos no campo missionário. Quem nos sustentou? Quem tem nos sustentado? O Senhor, com certeza. Quem tem sustentado você até aqui? Com certeza, o nosso Deus, o nosso Senhor, que é autor e consumador da nossa fé. E outra palavra que eu quero deixar para os irmãos está em Romanos 11, 29, que diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quem aqui trabalha de carteira assinada? Levanta a mão. Você pode chegar com a sua carteira lá no seu patrão e dizer assim: patrão, dá baixa na minha carteira que hoje eu não vou, agora eu não quero mais trabalhar aqui, vou trabalhar em outro lugar. Você pode fazer isso? Sim ou não? Pedir para ele dar baixa na sua carteira? Pode, né? Pode até mesmo fazer um acordo, não pode? Sim ou não? Sim. Agora, com o nosso chamado, nós não temos como fazer isso. Dizer: Senhor está aqui, eu não quero mais saber desse negócio de chamado, eu não quero mais saber disso daqui, dá baixa aí, eu estou, tchau, não quero mais saber disso. Porque diz que a nossa vocação em Deus não tem volta, é irrevogável. Você pode fazer a sua escolha em obedecer a esse chamado ou não, mas nós não temos volta, irmãos. A nossa opção é permanecer. E a ordem do Senhor para todos nós é permanecer no chamado,
cumprir o chamado, sabe por quê? Não foi você que escolheu, como eu já li, mas Ele escolheu você. Ele me escolheu. Não foi você que pediu, mas foi Ele que deu. Então você não pode devolver. Não há volta para nós. O chamado, o dom é teu. E você pode tomar a decisão de responder em obedecer ou não. E agora, como que eu faço? Você me pergunta, missionário, entendi que sou chamado primeiramente para pertencer ao Senhor. E segundo, porque o Senhor conta comigo. Ele depositou em mim um chamado, uma vocação, dons. O que é que eu faço? Você sabia que tudo aquilo que o Senhor já depositou na sua vida e na minha, sabe para que isso vai ser útil? Sabe por que o Senhor fez isso? Confiou a mim e a você? Para que o reino de Deus se expanda em toda a terra. Para que a palavra seja anunciada em toda a terra. Para que o reino de Deus, ele seja gerado em nós. Para que o reino de Deus, ele seja anunciado em toda a terra. Para quê, missionária? Para a manifestação da glória de Deus. Porque quando um homem e uma mulher vê um homem e uma mulher de Deus, ele glorifica a Deus. Ele diz, aquele homem era daquele jeito, hoje ele é um homem diferente. Ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. Então o nome do Senhor é glorificado. Nós temos também, o Senhor disse para mim, esses dias no meu devocional, o que está escrito lá em Isaías, capítulo 40. Isaías capítulo 40, do versículo 9 ao 11. Vamos lá, irmãos? Como nós vamos responder ao Senhor? Diz assim no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 9 ao 11. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus, eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nesses dias? O que ele disse aqui. Bradai, levante a sua voz, levante a sua voz, não temas. Essa é a resposta, essa é a resposta que Deus espera de mim e de você, que nós venhamos levantar a nossa voz, que nós venhamos bradar, sabe o quê? Eis aí o vosso Deus, eis aí o vosso Deus, está dizendo aqui. E ele virá com poder. Irmãos, é tempo de nós levantarmos a nossa voz. Seja aqui em Mogi Guaçu, seja ali em Santo Antônio de Poços, seja ali no estado do Acre, seja em toda a terra. Cada um de nós estamos em nossos lugares para um propósito. E o Senhor espera de mim e de você que nós levantemos a nossa voz, que a nossa luz resplandeça diante dos homens, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que o nome do Senhor seja anunciado em todos os lugares. Por quê? Porque nós somos os escolhidos. Se nós não falarmos, quem irá falar? Se nós não pregarmos, quem irá pregar? Se nós não formos até os confins, quem irá? Nós temos ali no estado do Acre um missionário que trabalha com 3 povos, cada um mais distante do outro. Ali em nossa base, estão passando ali muitas etnias, várias etnias. E como o Senhor Jesus disse, a seara ela é grande, e poucos são os ceifeiros.
E muitos dizem assim, eu não posso ir, então eu vou enviar. Você pode ir. De certa forma, você pode ir. Fazendo parte, amando, se importando, se envolvendo, levantando a sua voz em causa da obra missionária, em causa do anúncio do Evangelho. Você pode ser, sim, resposta, indo, contribuindo, orando, mas também sendo a resposta. Não terceirizando, eu vou orar, vou investir, vou ofertar na vida dos missionários e eles vão realizar. O Senhor espera de nós aqui. Espera dessa igreja aqui uma resposta, que cada um de nós sejamos um missionário. Missionário, eu sou um médico, um dentista, um profissional, um empreendedor. Ali o Senhor espera que você seja um sacerdote, que ali você cumpra o seu chamado, que você não se envergonhe de compartilhar o Evangelho, porque você é uma pessoa que tem uma grande visibilidade, ou até mesmo no seu trabalho, seja qual for, limpando uma casa. Nós temos visto muito pessoas que são famosas, que estão se convertendo porque a empregada, a doméstica, a secretária compartilhou da palavra. Ela não teve vergonha, ela não temeu o que o patrão ia dizer, ela não temeu ser mandada embora. E o Senhor Jesus disse assim, aqueles que não se envergonhar de mim, que não se envergonharão de mim diante dos homens. Então o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã, levante a sua voz, anuncie, exerça o seu chamado. Eu poderia aqui dizer nesta manhã, contar todas as nossas experiências, que são muitas, com o Senhor, mas o Senhor está nos convocando como um grande exército, porque essa não é uma tarefa nossa somente, essa é uma tarefa. Não é só minha, do meu esposo que estamos ali, ou do pessoal que está em Roraima. Essa é uma tarefa nossa como igreja, como corpo de Cristo. Então, se nós estamos lá, cumprindo o nosso chamado, no lugar onde o Senhor nos colocou, e vocês estão aqui também empenhados, se esforçando, entendendo que são chamados, e que têm um chamado, e que precisam responder a esse chamado, então a glória do Senhor será manifesta, o Evangelho será anunciado por todos os lugares, a partir da nossa casa, em todos os lugares que nós estamos, nós podemos falar do Senhor. Você crê que o Senhor Jesus está voltando? Eu sei que alguns têm dúvidas sobre isso, não, vai demorar ainda, tem a dispensação, mas o dia ninguém sabe, a hora ninguém sabe. Mas o que é certo é que Ele confia a nós, nesses dias, independente em que tempo da dispensação nós estamos. Ele espera de nós um posicionamento, que cada um de nós venhamos nos reposicionar nesta manhã, no nosso chamado, com o coração rendido, disposto a dizer, sim, Senhor. Sim, Senhor, eu não sei como vou fazer. Eu já contei aqui a minha experiência, que eu tenho uma dificuldade na fala. Tem algum Cláudio aqui? Cláudio, levanta aqui. Tem algum Cláudio? Cláudio? Tem alguém com esse nome, Cláudio? Frávia? Tem Frávia? Tem alguém com Frávia aqui? Frávia? Com L, já disse ali, com L. Irmãos, eu desde a minha infância, eu tenho uma dificuldade na fala. Já melhorei bastante. Acho que já contei essa história aqui. Então, eu tenho uma dificuldade, que eu falo assim, Cláudio, Bíblia, Frauta, Clube, Flor. Então, eu tenho que me esforçar, dizer assim, Clube, Bíblia, Cláudio, Flávia. Então, por causa da minha fala, eu fui envergonhada assim muitas vezes na minha infância, e até mesmo na minha juventude. E quando fui para o centro missionário, um dia me disseram assim, Paulinha, você nunca vai poder representar a missão porque você fala errado. E aí eu chorei, fiquei triste, aí eu fui para o quarto e disse assim, Senhor, olha, o Senhor viu, ela é uma monstra, o que ela disse, que eu não sei falar. E aí chorei e eu disse assim, Senhor, mas porque o Senhor me chamou, eu vou continuar. Quando eu fui para a aldeia Caxinauá, estudando a língua do povo, com as crianças, brincando, sentando na terra, repartindo ali a bolacha no meio, então eu descobri que no alfabeto da língua do povo Caxinauá não tem a letra L. Como você ouviu, 344 etnias.
181 línguas diferentes. E Deus me levou para um lugar, para um povo que não tinha no seu alfabeto, na sua língua, a letra que mais me humilhou, a letra que mais me entristeceu. Porque talvez, se eu estivesse naquele lugar, eu talvez não ia conseguir aprender aquela língua. Mas sabe o que o Senhor disse? Desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe. Eu a chamei. O propósito foi colocado. Você não conhecia nada a respeito dos povos indígenas, das 344 etnias, mas eu conheci o povo, eu conheci a língua. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que para cada um de nós, há sim um propósito. Muitas vezes nós não entendemos, mas tudo vai colaborar para nós realizarmos o propósito do Senhor. E se nós nos rendermos, se nós nos submetermos, se nós obedecermos, você fica tranquilo. Até aquilo que te humilha, até aquilo que para você é vergonha, a glória de Deus será dada. A glória de Deus será dada. Então, você tem um chamado. Você tem um chamado, você precisa sair daqui nesta manhã. Não dizendo mais, não, a missionária Ana, a Camilinha, o pastor Enéas, né, pastor? Olha, já guardei. Pastor Enéas, os irmãos do louvor, eles vão fazer. Não, diga, é meu. Eu também faço parte, o chamado é meu. Eu vou junto, eu estou junto. E aí, então, quando alguém está fazendo alguma coisa, prontamente você vai ajudar. Não porque o outro está à frente, mas porque você está junto. Porque o Senhor Jesus disse assim, Pai, que eles sejam um como nós somos. Quando nós entendemos isso, irmãos, fica tão leve, fica tão fácil. Então, quando o outro está realizando, mas eu ajudei, eu me sinto parte porque eu sou um com ele. Não é o plano da missionária, não é o plano do pastor Samuel, não é o plano da igreja quadrangular, é algo muito maior. Porque os nossos olhos estão postos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. Então nós não vamos abandonar o nosso chamado, nós não vamos ter dúvida do nosso chamado. Nós vamos conseguir permanecer, nós vamos conseguir dar resposta, porque eu não estou olhando nem para a direita, nem para a esquerda, nem se o tapete é da cor que eu gosto, nem se as cadeiras são macias ou não. Porque eu tenho chamado, eu entendi que eu sou um com o Senhor. Ele conta comigo nesse tempo, Ele conta com todos nós. Você entende isso, irmãos? Então o Senhor está nos convocando. Nesta manhã, você pode se colocar de pé, por favor? Daqui. Eu poderia contar muitas coisas para os irmãos, mas o que o Senhor tem dito é, cada um de nós precisamos nos colocar em posição na nossa chamada. Cada um de nós temos uma chamada diferente, sim, mas cada um de nós somos chamados para a glória do Senhor, para anunciar a sua palavra. E se você entende isso, o seu coração já está se movendo a esse lugar. O seu coração já está se movendo, sabe por quê? O profeta Isaías disse assim, que, irmãos, o seu chamado no Senhor queimava nos seus ossos. Quando nós entendemos que nós temos um chamado, isso queima dentro de nós. Você não consegue dizer não, você muda para Paris, você muda para a África, você muda para os Estados Unidos, mas ainda lá está queimando o teu chamado. Ainda lá está ardendo no seu coração. E você então entende, eu não tenho para onde fugir, eu não tenho para onde correr, eu preciso responder a esse chamado. Eu gostaria que você pensasse em tudo que eu falei. Eu gostaria que você refletisse a palavra. Nós temos o exemplo dos nossos irmãos que não negociaram. O exemplo deles é a nossa testemunha. Nós temos o exemplo do nosso Senhor Jesus que cumpriu a missão. E Ele disse, vocês não estão só. Quantas vezes na aldeia eu chorava de tristeza. Meus amigos não estavam lá. A minha família não estava lá. Eu não tinha um banheiro.
para tomar o meu banho. Eu não tinha comida que eu gostava, não tinha luz. Tinha que carregar baldes de 20 litros nas costas, num barranco imenso, queimando a minha pele, indo para o roçado. Mas aquilo para mim não foi um sacrifício, não foi dor. Para mim foi um privilégio, porque o Senhor confiou em mim. Ele me chamou para um lugar e eu disse sim. Eu respondi a esse chamado. E todas as vezes que eu me sentia longe, 3 dias e meio, eu pensava assim, 3 dias e meio da cidade, Senhor, eu vou ficar louca, eu não posso com essa distância. Se eu me desesperar, como que eu vou chegar na cidade? E aí então o Senhor começava a cantar no meu coração. Ele cantou muitas canções no meu coração, muitas, e Ele me confortava. Quando eu adoecia, não tinha o chazinho da mãe, não tinha a sopa da mãe, mas pude viver muitas experiências com o Senhor, do cuidado, da fidelidade, daquele que me chamou para pertencer a Ele, daquele que me chamou e confiou algo a mim. Então eu permaneço. Então quando vem todas as propostas, Paulinha, vem para a cidade, vem fazer alguma outra coisa, você tem um pouco mais de conforto, ter uma qualidade. E eu digo, Senhor, onde pode ser um lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus? Então quando eu penso em tantas outras coisas, futuro, em tantas outras preocupações, eu descanso, porque aquele que me chamou já depositou em mim dons, talentos, já me deu o Consolador que me sustenta na minha chamada. O Senhor está esperando uma resposta de toda a igreja, em toda a terra, em toda a terra. São dias de conserto, são dias de examinar o coração. São dias de convicções. A quem pertenço? Quem me chamou? Quem mudou a minha história? Quem tem me sustentado? Como eu vou responder? Eu vou dizer sim, eu vou dizer não. Senhor, eu não quero. Ou eu vou dizer sim, Senhor, porque a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Fecha os teus olhos. Talvez há 30 anos, 10 anos, 5 anos atrás, você já entregou a sua vida ao Senhor. Mas você sabe que na caminhada, a gente vai se desanimando e a gente vai abandonando até mesmo aquele amor do começo, aquele fervor, aquela alegria de alguém que chegou na nossa vida e começou a mudar a nossa história. Então talvez hoje você pode fazer essa pergunta: será que eu tenho amado o Senhor com todas as minhas forças? Será que aquilo que tem me embaraçado, pesado, cansado, ou até mesmo o pecado que me assedia, porque o pecado ele não vai desistir, o nosso inimigo ele não vai desistir de nos roubar do nosso Senhor. Ele não vai desistir de nos parar na caminhada, em dar opções para você não dar resposta ao teu chamado. Ele vai te dar opções. Ah, não, faz aquilo, você vai ter mais conforto, você vai ser assim, você vai ser assado, você vai ter um futuro melhor. Isso vai assediando o nosso coração. Mas eu digo para os irmãos, o que Deus faz, as experiências que nós vivemos com o Senhor, quando a nossa resposta a Ele é sim, nós vamos contemplando e usufruindo de todo o cuidado daquele que nos chamou. Então nada que nos assedia a voltar, a parar, é o suficiente. Porque o amor dele é o suficiente, nos constrange. Quando você olha e você vê que ele te sustentou até aqui, de todo o cuidado, de todo o livramento, de todo o renovo que veio sobre você, então o seu coração ele se alegra, ele se enche de vigor e força, e você consegue continuar a sua caminhada.
pessoal do louvor vai cantar o louvor e nós vamos fazer a nossa oração. Enquanto eles cantam, você vai refletindo aí no seu coração. A decisão é sua. Você devolve o dom, o chamado? A sua decisão é sim ou é não? Qual a sua decisão? Vai falando com o Senhor. Deus, amado seja o Senhor Jesus. Pastora Ana Paula, missionária, pastora, serva de Deus. Que lindo foi teu testemunho agora pela manhã. Porque um dos versículos que você citou, que é João 15:16, eu posso dizer que foi o que me mostrou que eu tenho muito mais para fazer para o reino de Deus. E que nós temos muito mais para contribuir. Então, nesta manhã, o chamado dentro do nosso coração, eu tenho certeza que ele foi avivado ainda mais. E nós, como igreja, entendemos aquilo que Deus tem proposto para nós, através do teu testemunho, através do testemunho de muitos outros que aqui passaram, mas que tem levado nossa vida a servir ao Senhor. Eu peço que continue comigo aqui, porque hoje é um domingo de missões, né? E eu tenho 2 amigos ali que vieram de tão longe, que é o Misael e a Marjorie, que eu queria chamá-los aqui, para que viessem aqui ao altar e se apresentassem, porque são parte do ID, né? Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles. Eu não vou apresentar eles, vou deixar que eles se apresentem. Vou deixar que eles falem um pouquinho do tempo deles lá. São casados, é um casal que Deus uniu, que Deus separou para esta obra, e que já estão lá, e são indígenas, e vão falar um pouquinho aqui. Misael e Marjorie. Caimeno Pugar, bom dia, a paz seja convosco. Amém? Eu me chamo Misael, sou da etnia Wapixana, essa é minha esposa. Ela vai se apresentar, não vou falar a etnia dela, tá bom? E é um privilégio estar aqui juntamente com vocês, amém? É a minha primeira vez aqui em São Paulo. Viajei a primeira vez de avião, né? Até o tio Edson falando, como é que foi a viagem? Falei, igreja, pode se assentar, desculpa, Misael. Falei assim, foi uma bênção, né? E desde já quero agradecer aos pastores daqui, pastor Samuel, pastora Grazi, obrigado por nos receber e obrigado pela vida, usar a vida de vocês por alcançar a vida do tio Edson, né? Que ele que está fazendo essa ponte até aqui, amém? E nós estamos ali em Roraima, tá bom? Eu sou obreiro da Igreja do Evangelho Quadrangular também, ali em Roraima, pastor, auxiliar, para a glória de Deus. Amém. E uma bênção, né? Como a pastora missionária Ana Paula está falando, né? O ídolo do Senhor tem entrado nas comunidades indígenas, amém? E nós, como indígenas, falamos sim para Jesus. E nós, dentro da nossa própria etnia, nós temos pregado e levado o Evangelho. Amém? Já alcançamos 9 etnias, além das nossas. E tem outros líderes, né, que também estão fazendo um grande trabalho dentro das comunidades indígenas. Essa lei nova que entrou, né, que proíbe o Evangelho que se espalhe, a pessoa que não é não indígena entrar dentro do contexto indígena, hoje nós podemos dizer, eles não podem tirar nós de lá, porque nós somos indígenas e nós estamos dentro da comunidade, inserido dentro da comunidade, e não tem como tirar, porque a gente nasceu lá. E o Senhor também tem feito isso, né? E também o nosso intuito da nossa base, a gente também tem vivido, né, com a pastora Ana Paula e o pastor Giovanni, que creio que a maioria conhece eles, né? A Camila e o Paulo também. E nós, a nossa base ali é o SINC, né? Centro Indígena Missionário Quadrangular. Nós terminamos agora uma escola de 6 meses,
já mandamos os futuros missionários, né, para suas comunidades, e eles vão lá fazer o trabalho. Amém? E aqui nós viemos nessa manhã, né, hoje, durante um tempo aqui, conhecer a cidade de vocês, é linda, né? Há uma nova selva, né? Eu estava falando, né? Eu vim da selva, uma selva onde que tem muitos animais, muitas coisas, né? Mas eu vim conhecer outra selva, né? Uma selva de pedra, onde tem não os animais que a gente vê lá, né? Mas também tem outras, umas novas coisas. Amém? Obrigado por nos receber e que Deus abençoe. Moroei, Morubenã. Amém? Bom dia, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marjorie, sou da etnia Macuxi, e algo bem interessante entre as nossas duas etnias, que no início eram etnias rivais, que brigavam por disputas de terra. E Deus uniu nós dois, uma Macuxi e uma Apixana, para mostrar que o amor dele é maior do que qualquer coisa, que não existe barreiras para ele, que o amor de Jesus, ele pode unir povos que antigamente eram rivais. A pastora Ana Paula estava compartilhando aqui a respeito do que Deus tem feito, e algo que alegra muito o nosso coração, que em vários momentos em que passavam as fotos, algo muito especial para mim foi ver o Ilomazinho, que é um Caxinauá, que ele foi para a nossa base lá em Roraima, passou 6 meses sendo capacitado, ouvindo e aprendendo mais do Senhor. E ver várias fotos aqui, onde ele estava junto com os missionários, levando o amor de Deus. Isso é muito gratificante para nós, porque existem mais de 340 povos indígenas, mas existe um Deus que alcança esses povos. Hoje, em muitos lugares, os missionários brancos, como a gente costuma chamar, eles não podem entrar e pregar o evangelho. Mas o SINC, o trabalho também que o José e a Ana Paula estão fazendo, tem alcançado os indígenas. E hoje nós podemos ir dentro das nossas comunidades e nós temos a liberdade de falar do amor de Jesus, porque ninguém pode nos impedir de pregar o evangelho dentro do nosso próprio povo. Então, para você que está aqui na cidade, todas as vezes que você tiver a oportunidade de falar do amor de Jesus para um indígena, todas as vezes que você tiver a oportunidade de dobrar os seus joelhos, de ofertar, faça isso, porque nós precisamos. Nós somos a terceira onda, mas nós precisamos da segunda e da primeira, para continuar movendo as águas do Espírito, para continuar alcançando os povos. Amém? Não é lindo a gente poder não só ouvir, mas ver o testemunho deles? Porque uma coisa é o tio Edson às vezes vir aqui falar do que viveu, do que sentiu, do que presenciou e da mudança que eu estou tendo. Outra coisa é eles, que são indígenas, a pastora e o pastor que estão lá inseridos na comunidade, fazendo a obra. E aí eu entendo a importância do corpo da igreja, né, em fazer isso. E ela disse uma coisa muito importante: Deus deu a estratégia para que eles, dentro da situação que eles vivem, levarem o evangelho. Nós temos que receber essa estratégia de Deus, que qual é? Aqui a gente não tem problema nenhum de virar do lado e falar da pessoa, para a pessoa, do amor de Deus, lá no teu trabalho, na tua família, no teu convívio. A gente tem, deve e precisa fazer isso, porque isso vai alegrar o nosso coração, o coração de Deus, e vai nos mostrar o caminho.